pé? Vocês cansou já, gente? Ah, então tá bom. Fica de frente um para o outro. Agora eu não posso. Fica de frente. Estende a mão sobre essa pessoa. Mas, gente, pelo amor de Deus, vocês acordam, né? Vocês põem pilha nesse negócio. Fica de frente, olha nos olhos, anima, dá um sorriso para as pessoas. Fala, tô vivo, viu? Pode ter certeza que eu tô vivo. Fica de frente, ninguém sozinho. Ali, ó, o Guilherme, ó, o irmão aqui sozinho aqui, ó. Viu? 2 a 2. Põe a mão, ó. Um vai pôr a mão na cabeça do outro. Pois é, solta a mão. Não é os dois de uma vez, só um que põe. Um só que põe, depois faz o contrário. Tem gente sozinha ali, ó. Aqui, ó, 2 aqui. Rapidinho, viu, gente? Põe a mão no irmão, ninguém sozinho, ninguém. Tem alguém sozinho aí? Aqui, ó, vem cá, Célia. Tem uma irmã aqui, você fica com ela, ó. Frente a frente. Um só põe a mão, mas põe com autoridade. Mas vem cá, eu não vou falar nada no microfone, que eu quero ver se vocês têm voz para rezar. Vocês ficam chamando gatinho. É para rezar, é grupo de oração da renovação carismática. Põe a mão e fala alto. Fala com convicção e com fé. Profetiza. Fala, Deus, derrama teu espírito agora. Vamos, gente, vocês estão rindo de olho aberto. Pelo amor de Deus, nós não sabemos rezar. Põe a mão com autoridade e reza. Olha o silêncio que vai ficar, quer ver? Ah, se fosse para brigar em casa e xingar, a gente escutava de longe. Mais força, gente. Mais autoridade, oração, solta a voz. Você está rezando para o irmão. Ama esse irmão e reza com autoridade por ele. Amém? Agora muda. Quem recebeu vai rezar. É um silêncio que se cair uma agulha a gente escuta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podemos assentar então. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão bem, gente? Animados, felizes, iluminados? Glória a Deus. Povo amado, olha aqui para mim. Vocês perceberam o tamanho do desafio que nós temos? Porque eu estava conversando com uma pessoa hoje, e aí essa pessoa me falou que foi num encontro, numa festa de pessoas de igreja. Aí ele falou, não deu certo, porque não é o exemplo que eu quero dar para o meu filho. Porque nessa festa estava tocando um rockão pesado, as pessoas estavam muito mal vestidas e rolou cachaça à riveria. Eu falei, mas festa de quem? Aí ele me contou de qual grupo que era. Lógico que eu não vou falar para vocês o que é, né? Nem se é grupo de oração, nem grupo de oração não é. Mas é um povo de igreja,
de frente, formador de opinião. Ele me contou horrores dessa festa. Aí ele falou que não quis ficar lá, porque não era esse exemplo que ele queria dar para a família dele. Aí meu coração doeu e eu perguntei para Deus, por que isso acontece com o nosso povo católico? Por que o nosso povo católico passa tanta vergonha em nós? Sério mesmo. E sabe o que Deus me falou? Porque eles não rezam. Só tem uma vida diferente quem está ligado no céu. Se a pessoa não tem uma vida de oração, e às vezes até reza, mas não reza com autoridade. Aí eu vejo aqui, ó, o nosso grupo é uma bênção. Não estou julgando vocês, mas vocês viram tanto que nós precisamos evoluir, que a gente, se precisar, você sair daqui e encontrar alguém, uma pessoa me ligou hoje, essa pessoa era para ter vindo do grupo, ela não veio. Essa pessoa está falando até em suicídio. Se ela encontrar com alguém que vacila, ela morre. Se você for lá e uma oraçãozinha dessa, não vai acontecer nada na vida da pessoa. Não é que é a força da palavra, mas é a autoridade, a concentração, o mistério. A pessoa que tem comunhão com Deus, ela põe a mão na cabeça de alguém para decidir a vida dessa pessoa. E nós não conseguimos fazer isso, porque nós estamos raquíticos. Nós estamos fracos, nós pensamos que nós somos bons, nós pensamos que nós somos alguma coisa, mas nós estamos longe de ser aquilo que Deus quer de nós, e é todo mundo. Nós não sabemos rezar, o tom da nossa oração é baixo, a expressão do nosso corpo, porque quando você ora, você usa a mente, o coração, você usa o espírito, mas você usa também o corpo. A oração é um conjunto que tem que usar todas essas coisas. Nós temos que rezar com poder, com autoridade. Nós temos que rezar com unção. Nós não damos conta. Então que fique para nós essa reflexão. Precisamos evoluir espiritualmente. Nós precisamos de uma evolução espiritual, uma progressão na nossa espiritualidade. Não pense que está bom, porque não está. Os tempos que virão, as situações que nós ainda vamos passar dentro da igreja, quem não tiver no fogo não vai ficar, vai se perder pelo caminho e não vai conseguir levar os seus. Você veio aqui porque Deus quer fortalecer você, fazer de você uma pessoa forte, feliz, espiritual, para que você consiga manter de pé aqueles que você ama. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Nós temos que evoluir, progredir na nossa vida espiritual. Amém? O tema de hoje, pensa num tema urgente. Urgente. Precisamos sair daqui hoje sabendo tudo desse tema e mais do que isso, aceitar a proposta dele e colocar em prática. O tema de hoje tem tudo a ver com evolução espiritual. Muitas pessoas não estão evoluindo espiritualmente porque elas não estão vivendo essa realidade que eu vou falar aqui hoje. Esse tema é o que trava a vida espiritual da maioria dos católicos cristãos. É algo que você precisa estar atento nessa noite, que pode mudar a sua vida espiritual para sempre. Olha para quem está do seu lado e fala, fica alegre aí, abra o seu coração, porque o tema é importante. E se você acreditar, se você abrir o coração, se você vivenciar esse tema, a sua vida espiritual nunca mais vai ser a mesma. Você vai progredir, você vai avançar. A sua vida espiritual, Deus vai olhar para você e vai falar, valeu a pena derramar cada gota do meu sangue na cruz para ver a progressão espiritual dessa pessoa. Nós vamos falar sobre o perdão. A maior dificuldade hoje no mundo, a capacidade de perdoar. O centro da fé católica,
O centro do cristianismo é o perdão. Você basta olhar para a cruz. Quando você fala de cristianismo, você lembra de cruz, de um Deus que morreu, que derramou todo o teu sangue na cruz para nos perdoar. Olha o centro da fé católica, é o perdão. Jesus precisou morrer para que nós fôssemos perdoados. O preço do perdão nosso custou o sangue do único Filho de Deus. Custou o sangue do único Filho de Deus. Olha para quem está do seu lado e diz: o perdão é muito importante. Fala com autoridade: o perdão é muito importante para o progresso da sua vida espiritual. Ei, olha aqui. Quem quer progredir aqui espiritualmente? Espera aí. Eu vou perguntar, mas eu quero ouvir, sabe? Quem quer progredir espiritualmente? Quem não quiser, não tem problema. Continue na espiritualidade medíocre, não tem problema. Você quer, a escolha é sua. Mas quem quer progredir espiritualmente, quem quer avançar de verdade, não da boca para fora, mas de verdade, levanta sua mão e diga: eu. Levanta a sua mão e diga: eu. Levanta a sua mão e diga: eu. Amém. Eu estou começando a acreditar. Nós precisamos progredir espiritualmente. Ô Sérgio, mas perdão tem a ver com progresso espiritual? Tudo. A maioria das pessoas não estão progredindo porque o coração delas estão cheios de mágoa. Tem gente que tem 20 anos de igreja, 30 anos de igreja e um coração sujo, cheio de entulho, cheio de mágoa. Não perdoa, diz que não dá conta, diz que não tem capacidade. Hoje nós vamos descobrir se isso é verdade ou não. Como nós podemos fazer para perdoar? Como, gente? Você já pensou nisso? Como é que nós vamos fazer para perdoar? É uma situação que não é fácil. Envolve uma série de coisas que eu vou partilhar com vocês. Feche seus olhos um pouquinho. Olha para dentro de você, pergunta para você mesmo. Você sabe quem você precisa perdoar? Todo mundo tem alguém que precisa perdoar. Todo mundo tem uma pessoa. Às vezes é da família, às vezes é de fora, às vezes é do trabalho, às vezes é da igreja, às vezes é o próprio padre. Como é que nós vamos fazer para perdoar? De que forma? O perdão envolve o amor. Se a pessoa não libera o perdão, ela fica amarrada na sua capacidade de amar. Olha aqui para mim. Primeira coisa importante. O perdão envolve o quê? Envolve amor. Só perdoa quem ama. Jesus nos perdoou ao ponto de derramar o próprio sangue, entregar sua vida, abrir mão dos seus projetos, porque nos amava demais. Quem não sabe o que é o amor, jamais vai perdoar. A essência do perdão é o amor. Quem não libera perdão, fica amarrado na sua capacidade de amar. Ei, qual tem sido a sua capacidade de amar? Será que você tem um limite no amor? Ou será que o seu amor é igual ao amor de Deus, incondicional? Ou você tem colocado condições para amar? A gente só ama quem nos agrada. A gente só ama quem faz alguma coisa por nós. Nós estamos muitas vezes aprisionados e amarrados na nossa capacidade de amar. E por isso nós não vamos conseguir perdoar. Não vamos. Se a gente olhar para a nossa vida,
Desde o nosso nascimento até hoje, nós vamos perceber quantas pessoas passaram pela nossa vida e nós, muitas vezes, não liberamos o perdão. Em que consiste o perdão? Já parou para pensar de verdade, em que consiste o perdão? Eu quero falar uma coisa para você, que talvez você ainda não ouviu. O perdão é uma realidade espiritual. O perdão envolve principalmente uma realidade espiritual. Mas essa realidade espiritual, ela envolve a nossa vida por uma série de coisas que faz parte desse nosso mundo animal e também espiritual. Do que é composto o homem e a mulher? Você é composto de quê? Quem falou isso? Uma salva de palmas para essa mulher. Ela veio lá de Guapó para falar o que nós precisamos mais. Mas essa palminha de vocês é sem vergonha. Dá uma palma de carismático para essa mulher. Ela veio lá de Guapó, meu irmão. Oh, aleluia. Falei com ela hoje. Ela tem um grupo de oração na segunda-feira. Uma bênção. Aí ela parou de vir no grupo, porque está com esse grupo lá. Aí eu não pude falar nada para ela, porque até evangelizando, salvando a alma, o nosso trabalho aqui é levantar novos. Exatamente. Mas o que ela falou para mim hoje? Falou, esse tema hoje eu tenho que ir. Dá uma salva de palmas de novo para essa mulher. E para o maridão também, viu? Homem de Deus, ele que veio dirigindo para essa mulher. Oh, aleluia, e veio participar também. Gente, que importância. Nós somos compostos de quê, irmã? Corpo e alma. Nós temos um corpo e temos uma alma. Quando nós falamos então do perdão, nós vamos entender que vai envolver o corpo e também a alma. Eu separei muita coisa importante aqui para nós. Presta atenção. O nosso composto é corpo e alma. Isso interfere na nossa vida. Quê? Isso interfere aqui no nosso psicológico. Corpo e a alma. A falta do perdão interfere aqui, ó. Nós ficamos com uma dificuldade de perdoar por conta disso, porque está aqui na cabeça. Sabe por quê? Que é tão difícil perdoar? Porque nós não somos anjos. Nós não somos Deus. Por isso que é tão difícil. Porque nós somos compostos de corpo e alma. Nós somos seres humanos limitados. E muitas vezes o nosso psicológico atrapalha a gente a perdoar as pessoas. Por que isso acontece, Sérgio? Por causa do pecado original, existe uma tendência em nós de interpretar o mundo que está ao nosso redor como um mundo agressor. Nós olhamos para o mundo como um mundo que agride. Um mundo agressor. Por quê? Por causa do pecado original. Vamos entender isso agora? A gente olha para o mundo aí pensando que tudo está jogando contra nós. Já viu tanto que nós nos fazemos de vítima? Parece que tudo é um complô contra nós. Você sai de casa, parece que o trânsito está todo contra você. Você só encontra inimigos pela rua e lá no trabalho também. Muitas vezes tem gente que encontra os inimigos dentro da própria casa. É um mundo que para nós é um mundo agressor. Essa é uma das primeiras consequências do pecado original.
Vamos entender isso? Quando a serpente, lá no paraíso, enganou Eva, ela chegou para Eva e disse: é verdade que Deus proibiu, olha a palavra, é verdade que Deus proibiu vocês de comerem de todos os frutos? Já começou tentando colocar na cabeça uma mentira. Eva falou: não, Deus só proibiu nós de comermos de um fruto, do fruto do centro da árvore do jardim. Esse fruto Deus falou: vocês não comem, porque senão vocês vão morrer. Aí a serpente disse: mas Deus quer atrapalhar a felicidade de vocês, porque se vocês comerem desse fruto, vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do... Vou fazer uma reflexão aqui. Adão e Eva lá no paraíso conheciam o bem? Sim ou não? Então já tem uma mentira aí. Se vocês comerem do fruto, vocês vão passar a ser conhecedores do bem. O bem eles já conheciam. O bem era o sumo Deus. Lá no paraíso não tinha morte, não tinha doença, não tinha problema. Só Deus. Eles conheciam bem o sumo Deus. O que eles não conheciam? O mal. Eles ainda não tinham feito a experiência terrível do mal. Mas a serpente engana. O fruto é apetitoso. Se vocês comerem, a mente de vocês vão abrir. E aí sim vocês vão ser igual a Deus. Olha a gravidade do que foi oferecido. A gente não se contenta num Deus, a gente quer ser mais do que Ele. Vocês vão perceber que hoje ainda nós somos assim, porque a gente fica achando isso um absurdo, mas isso ainda continua acontecendo na nossa vida. E a serpente continuou. Ela coloca uma coisa no coração do homem e da mulher: que Deus é inimigo do ser humano. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus não é seu inimigo. Olha para essa pessoa e diga: Deus nunca foi e nunca será seu inimigo. Aliás, Ele é o seu melhor amigo. Pode acreditar e pode aplaudir esse Deus que é o nosso melhor amigo. Ou seja, a serpente estava dizendo: Deus é mau, Deus é inimigo de vocês, Deus é um obstáculo à felicidade de vocês. O mundo continua dizendo isso para nós e a gente ainda continua acreditando nessa mentira. Que Deus é obstáculo para a nossa felicidade. Nunca foi e nunca vai ser. A serpente diz assim: Deus está querendo atrapalhar vocês. Vocês têm que comer. Gente, a partir dali, o ser humano pecou e começou a olhar para Deus como inimigo. Você pensa que não, mas muitas vezes na sua vida você inconscientemente enxerga Deus como seu inimigo, como uma barreira para a sua felicidade. Isso foi plantado desde os nossos antepassados até hoje. Você começa a ver inimigo em todos os lugares e é por isso que as inimizades crescem cada vez mais. Vocês estão vendo o que está acontecendo com o mundo? As pessoas estão se matando por besteira. Por besteira. Eu não ia falar disso não, mas eu tenho que falar. Um monte de gente condenando Israel de atacar a Palestina. A gente é a favor da guerra? Nunca vamos ser. Mas vamos entender, porque a mídia mente demais para nós e a gente cai na mentira. Israel é um paísinho desse tamanho, viu?
desse tamanhozinho, em volta, cercado de países árabes, todos maiores do que Israel. A Palestina, aquela terra foi dada por Israel, desde a época do rei Davi. Depois eles foram para o holocausto, sofreram. O mundo sempre odiou Israel. Por quê? Israel é bonzinho, é maravilhoso. Não, eles têm uns defeitos desses também. Mas ei, não brinca com quem Deus escolheu, não. Quem Deus escolheu, pronto, e acabou. É o povo escolhido de Deus. Por isso que eles têm tanta raiva deles, quer destruir. Foi dessa nação, foi da estirpe de Davi que nasceu Maria, que gerou Jesus. Ei, povo abençoado, vamos respeitar esse povo. Desse tamanhozinho, foram atacados por várias nações ao longo da história humana. Os babilônios, os otomanos, tudo quanto é gente se levantou contra esse povo. Virou tudo história, estatística. Ninguém está aí mais, eles estão aí. Peregrinando, mas estão aí. Sabe por que Israel está atacando a Palestina? Porque Israel e a Palestina não tem problema. Israel tem problema com o Hamas, que é um grupo terrorista, satânico, que não quer um pedacinho de terra, não. Eles querem destruir Israel. Para eles não basta Israel dar uma faixa de terra. Eles querem a destruição desse povo. Uai, se tem alguém se levantando contra a sua casa, a sua família, para destruir, você vai ter que se defender, uai. Senão você morre. Em poucas palavras eu resumi tudo. É isso aí. É isso aí que acontece. Não era o assunto aqui não, mas como nós estamos falando de inimizade, de briga, de intriga, o mundo está cheio disso. Porque o mundo está cheio de ódio, de mágoa. Esses caras estão lembrando de 1000 anos atrás, de situações que já passou. Se eu fosse lembrar de situações há 30 e tantos anos atrás, mataram meu pai de uma forma covarde, 6 tiros pelas costas. Se eu até hoje estivesse pensando nisso, gente, perdoa, vamos para frente, temos que viver, temos que ser felizes. Vocês estão conseguindo trazer isso para a vida de vocês? Porque a gente, quando vê nações brigando, a gente acha um absurdo. Mas e nós dentro de casa? E a nossa faixa de Gaza? Dentro da nossa casa tem uma faixa de Gaza. Tem uma disputa territorial dentro da nossa casa. Tem brigas, intrigas, inimizades, até dentro da igreja. Será que isso agrada a Deus? Será que essas pessoas entenderam o que é ser cristão? Ficar brigando por causa de picuinha. Tudo isso tem a ver com o pecado original. A visão que nós temos de que Deus é nosso inimigo e de que nós temos um monte de inimigo no mundo. Nós não temos um monte de inimigo no mundo. Olha para quem está do seu lado. Esse irmão pode fazer o mal, pode aprontar, você pode ter até raiva dele, mas ele nunca vai ser seu inimigo. Ele é um filho de Deus. Ele é sangue do seu sangue, porque tem sangue de Deus nele e tem sangue seu também. Então nosso sangue é igual. Seja preto, mulato, branco, negro, amarelo, seja o que for. Será que a gente olha para a cruz e não vê que esse homem derramou todo o sangue dele para que nós não precisamos derramar mais nenhum sangue? Porque o ódio e a falta de perdão está nos matando. Nós estamos doentes. Doentes. Porque nós somos compostos de quê? Vocês já esqueceram? Corpo e alma. A gente adoece no corpo e na alma. Presta atenção. Exatamente nessa desordem espiritual que cria dificuldade de perdoar. Por causa dessa desordem de achar que tudo está contra nós, de que nós somos inimigos uns dos outros, então nós ficamos doentes. Cria uma desordem e nós temos dificuldade. Com o pecado original, o nosso amor passou a ser uma espécie de comércio, uma espécie de utilidade. Eu amo, mas eu tenho que ter uma vantagem nisso. Já viveu isso? Eu amo, mas para eu amar alguém, eu tenho que ter uma vantagem dessa pessoa.
Como é que eu vou amar alguém que não me dá vantagem nenhuma? Um relacionamento onde o marido e a mulher se olham e um não vê vantagem no outro, então não se ama. A gente quer vantagem o tempo todo. Vai chegar uma hora que não tem tanta vantagem assim. Vai chegar uma... Imagina se Deus te procurasse alguma vantagem em nos amar. Ah, coitado de Deus. E a gente fica procurando vantagem. É um comércio o amor. Jogo de interesse. Eu amo as pessoas da igreja, mas tem que ser do meu grupo. Se for daquele outro grupo que reúne na sexta, não serve. É inimigo nosso, está arrancando o povo de dentro do nosso grupo. Porque nós não estamos ganhando as almas para Deus. Eu não quero alma para mim. Eu quero alma demais, tudo para Deus. Não quero nada para mim. E aí quando eu começo a enxergar isso, eu passo de competir com os outros. Não quer nada. Então se o outro grupo está levando mais alma, eu vou abençoar esse grupo para que ele continue mais forte ainda, que ele seja muito melhor do que eu. É um jogo de interesse. Presta atenção nisso. Quando eu vejo que está acontecendo uma injustiça comigo, ou seja, alguma pessoa está se aproveitando de mim, então eu retenho o amor e começo a ter medo de amar. Na primeira decepção, eu falar, eu não vou amar mais. Não vale a pena amar, o povo não vale nada. Meu amor, não posso dar ele assim de qualquer forma, não. Porque nós nos sentimos mais importantes do que Deus. A gente observou na palavra que foi lida aqui, que Deus amou uma prostituta. Todo mundo queria apedrejar essa mulher. Jesus, quando a gente faz teologia, essa é uma das palavras que mais intriga, porque todo mundo pergunta para o professor, o que Jesus estava escrevendo no chão, enquanto o povo estava detonando com a mulher? Nenhum teólogo nunca descobriu. Enquanto o povo detonava a mulher, Jesus escrevia no chão. Quando o povo já estava quase apedrejando, ele olhou para o povo e falou assim: faz o seguinte, a mulher está aí. Quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. E eles foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Quanto mais quilometragem, mais pecado tem. Mas está mais próximo de Deus também, viu? Foram saindo de fininho. Por quê? Jesus levou aquele povo a refletir. E nós precisamos da igreja refletir quem nós somos. Para onde nós queremos chegar, de que forma. Olha para dentro de você e vê quem você é. Todo mundo olhou para aquela mulher e falou: eu não mereço jogar essa pedra. Eu não prostituí, mas talvez eu fiz coisa pior. Eu não sou digno de jogar a pedra na mulher. Jesus levou eles a refletir quem eles são. Hoje nós precisamos aqui nessa noite refletir quem nós somos, para a gente entender o que é de verdade o perdão. Presta atenção nisso. Esse composto de corpo, alma, que está doente, ele pode ser analisado de uma forma científica. Hoje eu trouxe aqui um estudo científico de uma psicóloga alemã que se naturalizou nos Estados Unidos. Ela fez um estudo para entender essa questão científica do perdão. Então nós vamos falar do perdão de uma forma espiritual, sobrenatural, mas científica também. E nós vamos entender que as duas coisas encaixam. Psicamente, como nós reagimos diante de uma dor e diante de uma ferida espiritual. Você já parou para pensar nisso? No seu psicológico aí, como que você reage diante de uma dor e diante de uma ferida espiritual? Nós vamos descobrir 5 coisas que acontecem. Essa psicóloga, ela fez essa experiência
com doentes em fase terminal. Pessoas que estavam ali doentes e que tinham certeza que sabia que ia morrer. Ela fez essa experiência também com pessoas que não estavam em fase terminal, mas que estavam num tratamento. Pessoas que se divorciaram, pessoas que foram magoadas, foram feridas, foram traídas, foram injustiçadas. E ela descobriu 5 coisas que faz parte desse processo. É um caminho natural para que o perdão aconteça, um caminho natural. Quando você se magoa, você já parou para pensar qual que é a primeira reação? Quando você está magoado, qual a sua primeira reação? Alguém vem e te faz um mal, te magoa. Sem pensar. Muitas vezes a primeira reação nossa chama-se negação. A pessoa vem e faz um mal. Aí a soberba. Está vendo como o perdão envolve um lado espiritual? Entra a soberba. Você fala, não, isso não me atingiu. O que vem de baixo não me atinge. Porque eu sou o Superman. Sou anjo. Sou Deus. Então essas coisas aí não me atingem, não. A primeira reação é negar. Você não assume que aquilo te machucou e te feriu. Porque por causa do pecado original existe uma soberba dentro de nós. Olha o que é uma semente do mal plantada. Ela germina e dá fruto, viu? Assim como uma semente boa. A primeira coisa, negação, soberba, não me atingiu. Que vem de baixo não me atinge. A gente tem dificuldade de absolver os impactos da vida. A gente tem a maior dificuldade de absolver isso. Então a gente nega. Já viu quando uma pessoa morre, uma pessoa querida da sua família, você está ali diante do caixão, você fala, mas eu devo estar sonhando, isso não está acontecendo. Não é assim? A gente não quer aceitar. Há uma negação. Tem gente que nem chora. Nem chora. Aí as pessoas ficam condenando, como se choro também fosse sinônimo de alguma coisa. A pessoa não chorou porque ela está em negação, ela não consegue acreditar, ela não consegue aceitar que perdeu aquela pessoa, que nessa terra não vai ver a pessoa nunca mais. E isso acontece com a questão da mágoa. Então, primeira coisa que acontece é o quê? Negação. Segunda coisa, raiva. Raiva. E aí eu quero fazer uma reflexão que acho que vocês ainda não pararam para pensar. A raiva é coisa boa? Não presta raiva. Mas foi criado por quem a raiva? Quem que permitiu a raiva? Deus. Hoje eu vou contar um negócio para vocês, vocês vão assustar. Nem sempre a raiva é coisa ruim. Depende de que e de que forma que você tem essa raiva. Se você canalizar essa raiva para o elemento certo, ela não é ruim, ela foi criada por Deus. Em certos momentos da sua vida ela vai te ajudar. Mas eu vou explicar. Primeiro, sentimento, a negação. Segundo, raiva. A pessoa ficou sabendo que vai morrer, que está em fase terminal. Ela quer negar aquilo. Depois que ela passa da fase da negação, ela começa a ter raiva. Por que eu vou morrer? Começa a ter raiva até de Deus. Por que Deus permitiu isso na minha vida? Ei, olha aqui, como se nós fôssemos feitos para viver pro resto da vida. Todo mundo vai morrer, não adianta ficar com raiva. Como se Deus matasse. Deus não mata. A vida, por causa do pecado original, quem provocou a morte foi nós mesmos. A culpa da morte é o diabo e nós. Porque o diabo ofereceu e nós aceitamos. Deus não tem nada a ver com isso, ele criou a gente para a vida. Deus criou você para ser feliz. Deus não é o seu inimigo e Deus não é empecilho para a sua felicidade. Esse é o engano de Satanás. Então nós temos raiva, ira. A gente quer procurar o quê? Um culpado. Morreu alguém da nossa família
a gente quer saber de quem que foi a culpa. A culpa acho que foi da minha mãe. Meu pai morreu porque minha mãe não cuidou dele. E às vezes até existe alguns culpados, mas nós criamos outros. Nós criamos um culpado fictício. Nós temos que culpar alguém. Faz parte desse processo nosso. Alguém tem que ser o bode expiatório. Isso funciona em tudo na nossa vida. Primeira coisa nós queremos negar, segunda coisa nós temos o quê? Raiva. E aí que eu quero falar o que São Tomás de Aquino, presta atenção. Isso não é uma ideia minha não, uma ideia de São Tomás de Aquino. Vocês sabem quem foi? Quem foi São Tomás de Aquino? Vocês já leram, católico, alguma coisa dele? Doutor da igreja, um dos caras mais sábios que já passou por essa igreja. Leia as obras de São Tomás de Aquino. A raiva é coisa boa. Olha que loucura. Olha para quem está do seu lado e fala: a raiva é coisa boa. Mas olha só, mas precisa ir para o objeto correto. De quem que eu posso ter raiva? Presta atenção nisso. Do demônio, do pecado, mas nunca do irmão. Você pode ter raiva do demônio e do pecado, mas nunca do irmão. O irmão é pecador. Eu tenho raiva do pecado dele, mas eu não tenho raiva dele. É por isso que o mundo fala que nós ficamos condenando as pessoas. A pessoa está no homossexualismo. Eu amo a pessoa, mas odeio o pecado. Sabe por quê? Aí vem uma coisa importante. Se você ama muito alguém, você tem que odiar aquilo que destrói ela. Você ama seu filho? Aí ele está afundado na droga. Você tem que ter ódio da droga, porque ela está destruindo seu filho. A raiva, entende? Deus criou a raiva. Ela faz parte da nossa vida. Tem que canalizar ela para o objeto correto. Entende? É isso que nós não entendemos. Aí você faz o mal para mim, porque você está longe de Deus, você está no pecado, você está influenciado às vezes até pelo maligno. Em vez de eu ter raiva do que está atrás de você, eu tenho raiva de você. Vocês estão começando a entender como é que acontece essa questão. São Tomás de Aquino. Eu odeio com ódio perfeito. Acho que nós nunca ouvimos isso dentro da igreja, né? Nunca falaram isso para nós. Isso é de São Tomás de Aquino. Eu odeio com ódio perfeito. Odiar quem? O demônio e as suas obras, o pecado. Se você ama uma pessoa, faz parte integrante desse amor contra o mal que destrói essa pessoa. Já falei isso aqui. Se você ama o pecador, é preciso odiar o pecado dele, pois o pecado dele o destrói. A raiva precisa ser usado como modo produtivo. Já pensou em usar a sua raiva, canalizar ela de modo produtivo? Em vez de você ter raiva da sua mulher, em vez de você ter raiva do seu filho, odeia o pecado. Qual que é o pecado? Às vezes é a droga, a mentira, o adultério, o ciúme, a inveja. Essas coisas precisam ser odiadas. Você vai fazer uma coisa que você odeia? Vai. Se você odeia uma coisa, você não vai querer ela para a sua vida. Você vai querer estar longe dela e tirar todos que você ama longe daquilo ali. Será que dá para nós entender isso, gente? Está ficando claro para nós ou está meio chato, está difícil? O negócio hoje é meio teológico, viu? Para nós poder aprender, para nós crescer. Nós não vamos vir aqui só para emocionar vocês, jogar um monte de frase feita. Não, nós temos que entender como que a coisa funciona. Olha aqui para mim. Tem gente que fala assim: não, ele foi magoado, aí ele vai ter raiva. Ele fala: não, a raiva é coisa ruim. Aí ele sufoca a raiva. Entende?
sufoca. Ele tinha que ter raiva, botar para fora, não na pessoa, no diabo e no pecado. De que jeito você bota quente com raiva? Olha, vou contar uma história para vocês. Olha o tanto que o bicho é tinhoso. Por isso que eu pego no pé de vocês, vocês não têm noção da batalha que é. A gente hoje está fazendo um jantar. Hoje eu acordei cedo, trabalhei, fui na fazenda, fiz negócio, voltei, peguei menino na escola e fiz comida também junto com o povo e estou pregando aqui. Ora, gente, mas o diabo fica louco. Até um jantar que a gente quer oferecer para Deus, porque tem nome, jantar de Emaús, é algo bíblico. É o jantar que se integra, as pessoas se conhecem, as pessoas se amam. O diabo fica louco. Cada vez que você começa uma obra nova, ele fala, não vai fazer. Sabe o que aconteceu? Uma serva aqui do nosso grupo, a Carol, que estava aqui semana passada, vocês estão vendo que ela não está aqui. Ela foi lá nos ajudar a fazer a comida. A gente ainda estava chegando com as coisas, ela falou, não, eu vou lá em casa um pouquinho e já volto. Nesse lá em casa um pouquinho, ela estava com um filho de bicicleta, veio um cara, atropelou o filho dela. O cara era policial civil, empurrou o menino, ela foi entrar no meio, o cara deu um tapa no rosto dela, apontou a arma para ela e ela foi parar na delegacia. Me ligou chorando, falando, Sérgio, eu não sei o que eu faço, porque aqui todo mundo é amigo dele e eu estou aqui sendo massacrada. Eu falei, filma tudo, não para de filmar, filma o tempo todo, como prova, porque depois nós vamos te ajudar no que for preciso. Olha o ódio aí. Olha a situação aí. A mulher levar tapa no rosto. Próprio filho. De quem devia proteger. Entende? Olha o mundo que nós estamos vivendo. Olha o tamanho do ódio que nós estamos. E quando a gente se envolve com as coisas de Deus, então, prepara para a ira. Porque o diabo, ele é o rei da ira. Ele é o pai da mágoa e do ressentimento. Toda vez que nós estamos ressentidos e magoados, nós estamos fazendo a vontade do nosso pai, o demônio. Ué. Cada vez que você fica irado, que a ira, a raiva toma conta de você, ei, vem cá. Eu já disse aqui e vou repetir. Em toda a história de Deus, só tem uma hora que a gente fica parecidíssimo com Deus. Que hora é essa? Eu já falei aqui. Quando a gente exerce o perdão, a gente fica igualzinho a Deus. Porque Deus é o Deus do perdão. O perdão é oportunidade. A pessoa não merece, você dá. Sabe aquela pessoa que já esgotou? Você fala, para essa pessoa aqui não tem mais oportunidade não. Se Deus fizesse isso conosco, quantas oportunidades você teve e quantas oportunidades você desperdiçou? Por causa da sua preguiça, por causa da sua frieza, por causa da sua loucura atrás do dinheiro, por causa dos seus prazeres. Você troca Deus o tempo todo, você ofende Deus o tempo todo e Ele nunca desistiu de você. Todas as vezes que você vai no confessionário, mesmo que você tenha matado alguém, mesmo que você tenha feito coisas cruéis, Deus vai te perdoar. Deus é o Deus da oportunidade, nós não. Nossa oportunidade é pouca. Qualquer coisinha a gente corta ela. Ah não, esse marido não serve mais, para mim acabou. Ah, eu fiz um compromisso com Deus, mas não dou conta não. Esgotou, vai embora. Ele não dá conta de dar oportunidade. Pedro chegou para Jesus e falou, ei, quantas vezes eu devo perdoar? Gente, eu fico rindo quando eu vejo essa cena, porque Pedro era colérico, eu também sou. Eu sei o que passa na cabeça do colérico. O colérico, ele tem vontade de... tem hora que... tem vontade, mas nem tudo que eu tenho vontade eu posso fazer. Ei, ter vontade não é pecado não, viu gente? Ter vontade não é pecado. Pecado é exercer a vontade. Porque Deus me deu capacidade de pôr freio na minha vontade. Quantas vezes eu tive vontade? Pedro estava com vontade. Eu já tinha cortado a orelha de gente. Falou, Senhor, quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar? É 7, porque esse camarada já está na 6ª. Daqui a pouco eu corto a orelha dele. Jesus entrou lá no coração de Pedro e falou, colérico, espera aí.
7 não. 70 vezes 7. Pedro, faça como Jesus, perdoe sempre. Se uma pessoa pecar 10 vezes contra você num dia, você, se é cristão, tem que perdoar essa pessoa 10 vezes. Ah, meu Deus, isso não é para qualquer um não. Isso é só para quem quer morar no céu, meu irmão. É por isso que a porta do céu é estreita. Ah não, Sérgio, mas capacidade dessa é só Jesus. Então vou dar um exemplo para você. Você conheceu um cara chamado Papa João Paulo II? Na minha opinião aqui, euzinho aqui, não é a igreja que fala isso não, sou eu. Na minha opinião é o Papa dos Papas. Na minha opinião existe uma história da igreja católica antes dele e uma história depois. Tem gente que não gosta dele, mas foi ele que deu abertura para o Espírito Santo. Foi ele que fez um monte de coisa importante para essa igreja. Ele mudou a história da igreja católica. Ainda hoje, o testemunho desse Papa ecoa. O perfume dele exala no meio de nós. Numa das profecias de Nossa Senhora de Fátima, dizia que um terrorista, presta atenção, esse povo é do Satanás. Um terrorista ia tentar matar o Papa. Foi visto que o Papa talvez até morreria. O cara chegou a queima-roupa, baleou o Papa. Nossa Senhora desviou a bala. Ficou a centímetros de matar o Papa. Ficou sequelas. Depois ele desenvolveu um Parkinson e teve uma série de sequelas na vida dele. Ele ficou no hospital, quase morreu, foi muito difícil. Quando ele saiu do hospital, ele falou, tem uma coisa que eu quero fazer. Perguntaram o quê? Ele falou, eu quero ir lá na cadeia, ver o cara que atirou em mim. Se fosse um de nós, ia chegar lá e ia arrebentar com o cara. Sabe o que o Papa fez? Me dá sua mão aqui. Beijou a mão que atirou nele. Sabe qual que é o nosso problema? Está pegando fogo, a gente joga gasolina. Quando o Papa fez isso, ele jogou água. O cara quebrou. O cara falou, que é esse cara? Eu tentei arrancar a vida dele, ele vem cá e beija a minha mão. E o Papa não fez só isso não, falou, eu te perdoo, recebo o perdão, deu absolução para o cara. Eu não sei se você vai me entender, mas até eu queria ser aquele cara agora. Recebeu um beijo na mão e recebeu o perdão dos pecados. Esse é o cristão. Você faz o mal, ele paga o mal com o bem. Isso não é para Zé Mané. Isso é para católico. Isso é para gente de fé. Isso é para quem quer morar no céu. Isso é para quem quer abrir as portas do céu. Esse é a missão nossa. É por isso que nós estamos aqui rezando todo dia para dar conta, porque não é fácil não, gente. Você acha bonito, mas fazer isso não é para qualquer um não. Por que o Papa João Paulo fez isso? Porque ele tinha comunhão com Deus. Agora eu vou explicar o que aconteceu na vida do Papa João Paulo para ele fazer isso aí. Que a gente vê e admira, mas a gente não entende como que o processo acontece. Entende? Primeira coisa que a pessoa que está no processo faz é o quê? Negar. Segunda coisa é o quê? Ter raiva. Qual que é a terceira? Negou, teve raiva. Terceira coisa, culpa. O pai morreu. Não, isso não pode estar acontecendo. Negação. Ah, não, foi culpa da minha mãe, era para ela ter dado o remédio para o meu pai, ela não deu, ela nunca cuidou dele, aliás, ela nunca nem gostou dele, por isso que ela quis que ele morresse. Raiva. Terceira coisa, começa a refletir um pouquinho. Pai morreu, mas eu também não fui um bom filho. Aí começa a se sentir culpado. Começa a se sentir culpada. Quantas pessoas, quantas mulheres, o marido traiu ela. Ela ficou com raiva. Primeiro ela negou, não, isso não está acontecendo.
Depois ela ficou com raiva. Aí depois ela se sentiu culpada. Ah, mas eu também nunca fiz o cabelo, as unhas. Eu estou andando tão mal vestida, eu engordei demais, eu não sou mais aquela mulher bonita. A culpa dele ter me traído foi de quem? Ela se sente assim. Ela se sente, não é que é dela não. Eu não estou dizendo que é dela, não justifica. Mas quantas mulheres se sentiram assim, culpada? Olha o tanto que o processo é terrível. Muitas pessoas se sentiram assim, culpada. Como é que nós vamos fazer para trabalhar essa culpa? Agora vem uma coisa importante. Presta atenção nisso. Trabalhar essa culpa. Essa culpa deve ser iluminada pela verdade extraordinária do perdão e da misericórdia de Deus. Ah, quando a culpa bate, só uma coisa pode mudar: o perdão e a misericórdia extraordinária de Deus. E agora eu quero fazer um esqueminha com você. Se eu tivesse um quadro aqui, eu ia desenhar para vocês. Era importante. Hoje é quase que uma aula, né? Eu também estou aprendendo. Tem um quadro aqui, coloca aqui Deus, coloca aqui você e coloca aqui o próximo. É um círculo virtuoso, não é vicioso não, aí é outra história. Um círculo virtuoso. Deus, eu e o próximo. Eu estou magoado, eu tenho raiva de quem? Do próximo. Quem que eu tenho dificuldade de amar? O próximo. Mas Deus está acima de nós. Quando eu recebo o amor de Deus em abundância, eu me sinto tão bem, eu me sinto tão restaurado. Aí eu olho para a minha vida e falo: eu não merecia, eu ofendi a Deus demais, e mesmo assim Ele me deu uma oportunidade. Como não dar oportunidade para o outro? Se eu também errei. Entende isso? Nós temos uma visão doente muitas vezes. Porque a gente só enxerga aqui, ó, a culpa do outro e a nossa. Eu vou falar para você da ofensa. A ofensa, ela fere a honra do ofendido. É ou não é? Então vou dar um exemplo para você. Estou usando você muito aqui hoje. Bandido, só no exemplo, pelo amor de Deus. Bandido, minha mãe. Eu ofendo o bandido, xingo ele, faço escambau com ele. É pecado? É. É bandido também, né, gente? Bandido. Aprontou, fez um monte de coisa. Agora, eu ofendo demais a minha mãe. É pecado? É o mesmo pecado desse? É? Não é não? A honra desse aqui é maior, porque é minha mãe. A Bíblia diz: honrai pai e mãe. Essa ofensa é maior. Então tá bom. Ofendi o bandido, ofendi minha mãe. E agora eu vou ofender Deus. Não, Nossa Senhora. Tem diferença dessa ofensa da minha mãe para a ofensa de Nossa Senhora? Vixe, agora tem um abismo aí. Ofender a mãe de Deus? Se eu já não gosto de ofender minha mãe, eu vou ofender a mãe de Deus. Isso é um pecado terrível. Ai daqueles que chutam a imagem, que falam mal de Nossa Senhora. Cuidado, hein? Deus não vai gostar disso não, viu? Depois você quer entrar lá no céu, aí sabe quem está lá na porta para receber? É a mãe de Deus. E agora? Porque quem recebe, quem chega lá no céu é a mãe. Aí você não gosta dela, chega lá e vai: como é que eu entro agora? Que vergonha. Nossa Senhora, eu passei a vida inteira falando mal dessa mulher. Às vezes a pessoa nem entra, fala: não, eu mesmo vou embora. Se tiver um pouquinho de vergonha na cara, eu falo: não vou entrar não. Mereço não. Agora veja bem, nós sai da mãe de Deus e cai no Deus.
Aí é uma ofensa chamada ofensa infinita. Por que eu estou falando isso aqui? Deus está aqui, você está aqui, o próximo está aqui. O Sérgio, aquele vagabundo meu marido, me traiu, pilantra, safado, sem vergonha, tem ódio daquele homem. Chega no confessionário, o padre, calma. A senhora tem que entender que a senhora também ofende a Deus. Mas eu não sou adúltera, eu não traí ninguém. Não, mas de repente a senhora fez uma ofensa para Deus gravíssima. E Deus vai perdoar a senhora. Você está vendo como nós somos? A gente não quer perdoar o outro, porque o que ele fez para nós foi terrível. Mas nós não temos noção do que nós fazemos para Deus. Não, Sérgio, não ofenda a Deus não. A palavra de Deus diz que aquele que diz não ser pecado, e a forma de ofender a Deus chama-se o quê? Só tem um jeito de ofender a Deus. Como? Pecando. Depois você lê 1 João. Quem diz não ter pecado é mentiroso. Então veja bem. A chave do perdão para o próximo é o perdão que Deus nos deu. Escreve isso aí. A chave para você conseguir perdoar alguém é você perceber o tamanho do perdão que Deus te deu. Quando você entender isso, você vai ter vontade de perdoar as pessoas. Não, Sérgio, mas isso é da boca para fora, então eu tenho que falar alguma coisa para você rápido, porque nós já estamos chegando no final. Chegou uma fase da minha vida que eu já era pregador, que eu já conhecia toda a Bíblia, e que eu já achava que eu era alguém diante de Deus. Quando eu cheguei nessa fase, a minha filha teve um câncer. Eu já contei isso aqui. Quase morreu. E eu fiz de tudo mesmo que um pai pode fazer espiritualmente dizendo. A palavra fala que todo que bater vai ser aberta. Eu bati com as mãos e de repente comecei a bater até com os pés. Eu acho que até o céu ficou, rapaz, pega leve. Eu entrei com tudo, gente. Tudo. Eu estava dirigindo, Deus, cura minha filha, Senhor. Eu ia dormir, Senhor, eu quero a cura da minha filha. Às vezes eu sonhava que eu estava rezando pela minha filha. Não foi brincadeira não, gente. 24, teve um dia que eu passei 24 horas em oração. Eu rezava o tempo todo, eu estava andando na rua, orando em línguas, louvando a Deus, rezando o rosário. Aí eu ia na missa, tinha dia que eu ia em 2 missas. Eu fazia jejum um dia, no outro dia eu fazia de novo. Eu estava batendo na porta e nada. O que acontece com a maioria das pessoas? Desestimula e fala, Deus não me ouve. E eu sabia que Deus era bom. Cheguei humildemente, tem mais alguma coisa, meu senhor? Eu já bati na porta, importunei. Eu estou igual aquela viúva. Acho que eu fiz mais do que a viúva. Tem mais alguma coisinha? Deus falou, tem.